Olá pessoal, vim trazer aqui mais algumas explicações para vocês sobre tag question, tá? Então, primeiro, a regra geral. Se a frase é afirmativa, a tag question é negativa. Se a frase é negativa, a tag question é afirmativa. Eu coloquei aqui 10 exemplos para vocês, só de frases afirmativas, tá? Que é o que eu considero um pouco mais difícil, porque muitas vezes na frase afirmativa eu não tenho auxiliar. Então eu preciso observar direitinho para ver, tá? Então vamos lá. Vocês sabem que a tag question é feita pelo auxiliar do tempo verbal e o sujeito em forma de pronome, tá? Então vamos observar aqui. O sujeito aqui é he, já está em pronome. Ótimo. Que tempo verbal é esse? Present continuous, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Onde tem o verbo to be, eu não preciso esquentar a cabeça pensando em auxiliar. O que é que eu faço? Eu uso o próprio verbo to be, porque onde ele está, ele é independente. Então ele faz afirmativa, negativa e interrogativa, beleza? Então vamos lá. Se é positiva, lá vai ser negativa. Então o verbo to be vai para negativa. Isn't. Como aqui já é pronome, eu só faço repetir. E não esquecer jamais de colocar a interrogação. They are going to work tomorrow. Então agora nós temos o sujeito they. Nós temos novamente aqui o verbo to be, só que agora é futuro com going to, né? Mas aí não interfere. Como eu tenho o verbo to be, eu vou usar ele mesmo. Então, are na negativa, aren't. Como o sujeito já é pronome, eu só repito. Aren't they? Bob arrived late. Pronto, chegamos aqui em um que geralmente causa um pouco de pânico. Por quê? Eu tenho aqui o verbo arrived. Que tempo verbal é esse? Passado. Como é que eu sei? O verbo terminou em ed. Então eu tenho que pensar. Nas frases do passado, na afirmativa, eu não tenho auxiliar. Então eu preciso saber quem é o auxiliar do passado. O auxiliar do passado é o did, tá? Então na negativa ele vai ficar didn't. Aí eu vou pegar o sujeito, Bob. Eu posso colocar Bob lá? Não, eu tenho que converter ele para um pronome sujeito. Então, Bob vai ser he. Então, eu faço isso e coloco a interrogação lá, ok? They have seen her. Então, aqui eu tenho aqui o they, o sujeito, e o have seen, é o verbo, né? Quando eu tenho duas formas verbais, normalmente a primeira, ela é o auxiliar, né? Esse tempo verbal aqui, ele é o presente perfeito. Como é que eu sei? Porque eu tenho aqui have e o verbo no particípio. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar o have e colocar na negativa. Haven't. E coloco o sujeito que já está em pronome. We will go to Miami. Então, aqui super fácil, né? Já sei que o will é futuro com will aqui e o will é o auxiliar. Sujeito aqui já está em pronome, tá ótimo. Negativa de will. Won't. E o sujeito já está em pronome we. Gente, é sempre válido informar para vocês que toda vez que a tag question ela é negativa, ela é obrigatório ser contracta, certo? Eu não posso colocar will not we, nunca. Então as tag questions negativas, elas são obrigatórias serem contractas. Então vamos lá. We were going to the movies. Então aqui eu vou ter um futuro do pretérito, né, em português. Mas aqui eu tenho o verbo to be no passado. Então vai ficar weren't we. The boys had gone there by bus. The boys é o sujeito. Had gone é a forma verbal. Que tempo verbal é esse? Passado perfeito. Como é que eu sei? Eu tenho had e o verbo no particípio. Então had é o auxiliar. Na negativa contracta hadn't. No lugar de the boys, eu tenho que colocar um pronome. E que pronome é esse? They, né? Porque boys está no plural. She goes shopping every week. Então, she é o sujeito e goes é o verbo. E aí, eu só tenho um verbo. Que tempo verbal tá essa frase? Então, eu preciso analisar. O que foi que aconteceu com o verbo? Ele ganhou ES. Que tempo verbal o verbo, quando o sujeito é he, she ou it, ganha ES? Presente simples, não é isso? Então, se eu sei como é a alteração que o verbo sofreu, eu identifico o tempo verbal.
Então eu sei que é presente. Aí eu tenho que pensar, quais são os auxiliares do simple present? Tenho dois, do e does. Qual dos dois eu vou usar? Vai depender do sujeito. Então, se o sujeito é she, eu vou usar o auxiliar does, que na negativa vai ficar doesn't. E o sujeito já é pronome, só repito, she. Paul can be here. Então, observe qual é. Paul é o sujeito e a forma verbal, can be. Então, vocês já sabem que can é um verbo modal. E as tag questions com modais são feitas usando eles mesmos, né? Então, can na negativa vai ficar can't. E Paul, né, eu vou ter que trocar por um pronome, he. You travel a lot. Então, que tempo verbal é esse? Então, eu só tenho um verbo aqui, o sujeito é you. Como é que eu vou saber que tempo verbal é esse? Então, eu tenho que analisar o verbo. Então, o verbo aqui, travel, aparentemente ele não sofreu nenhuma mudança. Ele não ganhou S, nem é S, nem é S, nem é D, nada. Então, como é que eu vou saber, professora, que tempo verbal é esse? Eu olho para o sujeito e you. Se o verbo não sofreu nenhuma alteração, indica que ele é presente simples. Então, quais são os auxiliares do presente? Do e does. Se o sujeito é you, eu vou usar o auxiliar do, que na negativa vai ficar don't. O sujeito já está em pronome, interrogação. Bom, essa é a primeira parte, onde a gente viu apenas as frases afirmativas. No próximo vídeo a gente vai ver como é que eu faço tag questions com as orações negativas. E vocês vão ver que é muito mais fácil, tá?